Atos têm acontecido na cidade de Paranaguá, ataques, na verdade, à liberdade de expressão, à liberdade de informação que a imprensa tem, de levar até você, telespectador, você ouvinte, você leitor, você que gosta de estar bem informado. Tivemos algumas situações na semana passada aqui em Paranaguá que vão totalmente de encontro com aquilo que prega a ética profissional. Não é verdade? E nós tivemos aqui, inclusive, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, que publicou, inclusive, uma reportagem no seu site sobre coação e constrangimento. Inclusive que a nossa profissional, a nossa jornalista Andressa Urbic, passou na sede aqui do comitê do PSDB na última quinta-feira, que partiu do cidadão Nelo Morlotti, que é diretor de uma emissora de rádio AM aqui da cidade de Paranaguá. Outras pessoas também passaram pelo mesmo constrangimento e procuraram a TVCI para falar sobre esse assunto. Afinal de contas, o que é que está acontecendo? Nós preparamos, então, uma reportagem e você vai acompanhar na íntegra a partir de agora. Roda lá. A jornalista Andressa Urbic, da TVCI, foi impedida de exercer a função de repórter na sede municipal do PSDB em Paranaguá na tarde da última sexta-feira. Ela foi à sede do partido para que a direção da sigla se manifestasse sobre a notícia dos membros envolvidos em questões do Porto, que tiveram o habeas corpus revogado pela Justiça e podem ser presos no caso de denúncias de vendas de cargos e Caixa 2 no Porto de Paranaguá, de acordo com o site da Gazeta do Povo. Em nota oficial, o Sindicato dos Jornalistas do Paraná repudiou o caso ocorrido no PSDB de Paranaguá. De acordo com o diretor do Sindijor, Márcio Rodrigues, a cena foi um ato de censura prévia e prejudicou o desempenho da função da jornalista. Primeiro, ele cerceia a liberdade da jornalista em trabalhar, né? E isso, sob qualquer aspecto, é censura. E toda censura nós precisamos combater. Segundo, ele diz que ali não é um espaço público. Se a sede de um partido político não é um espaço público, o que seria um espaço público então? Se não tinha nada a dizer, era simplesmente não desejo fazer comentários a respeito desse assunto. É simples. Ele é um profissional que é contratado por uma rádio da cidade, né? O que ele estava fazendo ali dentro da sede do PSDB? Sendo que ele é de outro partido, que teoricamente tem um candidato próprio, e está lá para defender o quê? A honra do Alceu Maron? Ele é advogado do Alceu Maron? Bom, se ele não é advogado do Alceu Maron, eu não consigo compreender o que é que ele estava fazendo lá, a não ser cercear o direito da jornalista de exercer a função dela como questionadora. Para o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, Guilherme Carvalho, além de coagida, a jornalista da TVCI também foi pressionada e constrangida dentro da sede do PSDB em um momento em que ela buscava informações de interesse público. Que notícia? Nós não sabemos de notícia nenhuma. Que foi revogado, habeas corpus do sobre quem? Maranhão, do Cheiro. O que o partido tem que declarar sobre isso? Se vocês querem, não? Nós desconhecemos o interesse de vocês, inclusive, de vir à sede do PSDB. Vamos dar um exemplo claro. Um determinado traficante foi preso na rua, vocês perguntam que militância partidária ele tem e vão à sede de um partido político na cidade para perguntar se ele é... Aproveite a gravação aí e vamos registrar isso, né? Se ele é militante de um determinado partido. Eu não entendo a conexão que vocês querem fazer com o PSDB. Então, qual é a conexão que vocês querem fazer? É política? A TVCI, inclusive com imagens do outro lado da rua, ó, o cinegrafista está do outro lado da rua, fazendo imagens a um partido político que tem permissão e funcionamento constitucional dentro da cidade e com a intenção clara de fazer esse constrangimento a um partido político que funciona aqui fazendo perguntas sobre coisas que nós desconhecemos.
É lamentável que uma situação dessa aconteça ainda, né, na imprensa paranaense, porque o que a gente percebe é que foi feita uma acusação sem provas, né, sem nenhuma evidência de que existia a participação dela, em algum sentido, apoiando algum candidato. No momento em que ela estava fazendo uma entrevista, ou estava procurando fazer uma entrevista para justamente questionar assuntos que vieram a público, que se tornaram claros para toda a população. Eu acho que é uma situação bastante delicada, complicada, que ofende não só uma profissional que foi lá fazer o seu trabalho, mas toda uma categoria que está disposta a fazer um trabalho pelo bem do cidadão, quer dizer, para prestar um serviço público para a população, de ceder informações que são importantes, que são relevantes para o interesse social, para o interesse público. Para mim, o que ele fez é justamente o que não deve ser feito. A coação à imprensa em Paranaguá tem sido recorrente no caso das denúncias de irregularidades no Porto de Paranaguá. Em abril deste ano, a equipe da TVCI já havia sido constrangida em uma coletiva de imprensa convocada pelo presidente do PSDB local, Alceu Maron Filho, denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Paraná por formação de quadrilha e corrupção. Na ocasião, ele disse não conhecer o cunhado Luiz Renato Rodrigues, que tinha um cargo de comissão no Porto. Tem conhecimento de quem é Luiz Renato? De quem é Luiz Renato? O senhor tem sobrenome dele? Ligação familiar comigo? Não, não tem. Não tem. Ligação familiar comigo? Qual é o sobrenome dele? Tem o meu sobrenome? Só tem a informação do Luiz Renato. Então o senhor precisa trazer mais informações para formular a pergunta de maneira mais precisa para eu poder lhe responder. Tudo bem. Só um minuto. Cada pessoa que for fazer pergunta, por favor, possa se identificar e falar qual veículo trabalha. Ele eu sei, ele trabalha para a TVCI. Nesta coletiva foi exibido um vídeo feito por Nelo Morlotti, em que Enio Campos, acusado pelo Ministério Público de vender cargos no Porto, apresentou versão diferente da noticiada pelo jornal Gazeta do Povo. O jornalista da Rádio Litoral Sul FM em Paranaguá, Alexandre Mota, perguntou se Nelo Morlotti havia feito o vídeo como assessor de Alceu Maron Filho. O jornalista Alexandre Mota afirma que foi ofendido e, por isso, registrou ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Paranaguá. Registrei o boletim de ocorrências 2 dias depois, após ter sofrido essa agressão verbal, questionamento ao trabalho, o que até é natural, porque eu posso questionar o seu trabalho, você pode questionar o meu, todos podem ter o trabalho questionado, mas não com palavras de baixo calão e, acima de tudo, por alguém que se diz um colega de profissão, um colega de imprensa. Afinal, uma entrevista coletiva é para fazer perguntas e obter respostas. Nem sempre a gente obtém essas respostas, mas sair de um local, de um ambiente de trabalho, coagido, sendo xingado por simplesmente ter feito seu trabalho, eu achei injusto e muitos colegas que estavam também no local acharam injusto. Como que foi esse questionamento? Esse questionamento foi a partir de xingamentos, de palavras de baixo calão, me ofendendo individualmente, questionando meu trabalho. E eu não achei justo, por isso fui procurar meus direitos, constituindo advogado e, inclusive, vou processar civil e criminalmente o cidadão por causa dessa atuação. Além da coação à imprensa, Nelo Morlotti ameaçou a integridade física de um companheiro de partido. O membro do PMDB de Paranaguá, Droberley Mafra, informa que teve sua integridade física ameaçada por Nelo, como mostra este áudio. Está gravando a ligação, né? Como eu também estou gravando. Então faz o seguinte, eu vou na frente de você e faço pior ainda, eu arrebento a tua cara de pau. Vamos fazer o seguinte, a gente se encontra agora na delegacia, eu vou dar parte de vocês, tá? Vamos lá então. Por ameaça, você já ameaçou mais um jornalista, já quis bater no jornalista. Você vai querer mais um BO nas suas costas, cara? Tem 30 BO. Recentes denúncias do jornal Gazeta do Povo apontam o envolvimento de Nelo Morlotti no escândalo das notas fiscais de publicidade emitidas para a Câmara de Vereadores de Curitiba por servidores. Ele é dono da empresa Holding, que recebeu ao menos R$4 mil em julho de 2009. O valor pode ser maior porque a reportagem da Gazeta do Povo teve acesso a documentos que representam apenas 2 milhões dos 34 milhões gastos pela Câmara com publicidade entre 2006 e 2011. Nelo era funcionário da Câmara e, por isso, não poderia ser prestador de serviços privados ao Legislativo.
Isso porque a lei de licitações proíbe servidores do órgão pagador de terem relações comerciais com a instituição pública em que trabalham. Devido a este caso, o ex-chefe de Nelo na Câmara, o vereador Algaci Túlio, pode ser expulso do PMDB ainda nesta semana. Procurado pela reportagem da TVCI via telefone, Nelo disse que não queria falar sobre o assunto da emissão de notas fiscais da empresa dele para a Câmara. Arrogância e prepotência não faltaram. É bom que as pessoas entendam que o tempo de coronelismo, daqueles que têm poder mandam mais, isso já passou faz muito tempo. Liberdade de expressão, o direito de perguntar, o direito da resposta, esse é concedido aqui na TVCI, sempre foi, tanto que a gente sempre procura as partes. Se uma das partes não quer falar, aí o problema não é nosso. Eu achei de uma total infelicidade a comparação que o cidadão em questão fez ali, a nossa repórter, que perguntou a ele sobre a questão de uma pessoa. Não foi generalizado, não. Há uma pessoa que havia sido revogado, então, o mandado de prisão estava em aberto novamente, estaria em aberto novamente, não sou juiz, desembargador, estou falando aquilo que eu tenho conhecimento. E a pessoa em questão comparou, me parece, na leitura, com um traficante. Porque quando você pergunta o porquê que o cidadão, qual que é o posicionamento do partido, e por isso que a reportagem foi no diretório do PSDB para perguntar por que a pessoa em questão que voltaria para a cadeia, então, ou iria para a cadeia, é uma pessoa ligada, né, na coligação do partido nas eleições municipais que estão se aproximando. Então ninguém foi lá porque prenderam qualquer pessoa, ou eles estão, então, o cidadão, infelizmente, comparou com qualquer pessoa um nome da cúpula do partido que faz parte da composição. Por isso que nós fomos lá. Se fosse um traficante, nós iríamos perguntar diretamente na delegacia de polícia. É só isso. Agora, o direito de liberdade, esse tem que prevalecer sempre, pelo amor de Deus. Onde é que nós estamos vivendo? É lamentável, sobre todos os aspectos, que tenha acontecido certas coisas aqui, inclusive com ameaças de agressão física. Colegas de imprensa. Que é isso? Onde é que nós estamos? Que cidade é essa? Aqui tem lei. E nós temos que acreditar no Ministério Público que está investigando todas as denúncias de corrupção e tudo que a gente já sabe. Ninguém aqui está tomando a frente. Nós estamos aguardando, mas as coisas continuam acontecendo e não é por isso que a TVCI vai deixar de informar. E todos os demais veículos de comunicação de credibilidade da cidade também fazem o mesmo. Ou será que seremos proibidos, então, de dar notícias? Que é isso. Lamentável, né? Lamentável. Mas, enfim, a situação toda está aí posta, né? Olha, estão abertas